Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será a correção da página 93, que eu deixei na aula anterior. Observe no mapa da página anterior os rios Tigre e Eufrates e siga o curso deles desde a sua nascente até a foz e responda. Onde os dois rios desaguam? Ao deixarem o território turco, que país eles atravessam? Primeiro tem que fazer a leitura de um texto, né, gente, para poder responder essas perguntas. E este texto está tratando sobre a questão da água nos países da Turquia, da Síria e do Iraque, falando sobre os conflitos existentes entre esses três países pelo domínio da água, pelo domínio da água dos rios Tigre e Eufrates. Neste texto, inclusive, mostra que a nascente desses rios está na Turquia. Entretanto, a Turquia está fazendo o represamento desses rios e impedindo, né, que grande quantidade dessa água chegue nesses outros dois países, que é a Síria e o Iraque. Desaguam no Golfo Pérsico e atravessam a Síria e o Iraque. Compare no mapa as áreas desérticas com as áreas onde se desenvolve a agricultura. Relacione as atividades econômicas da Síria e do Iraque com os rios Tigre e Eufrates. A presença dos rios, gente, ela é vital para as atividades econômicas, principalmente destes dois países. De que maneira a escassez de água interfere na vida da população desses países? Com a baixa produção, gente. As pessoas elas acabam se mudando também. Então, interfere assim, de forma muito intensa, né, na vida das pessoas. A escassez de água interfere de forma negativa na vida da população, pois como predominam os climas áridos e semiáridos, lembra, gente, clima árido, semiárido, não chove, as temperaturas são altas. As áreas férteis são reduzidas. As áreas férteis, elas se localizam ali nas proximidades dos rios. E por isso essas regiões são disputadas por muitas pessoas, o que acaba gerando conflito interno também, conflito entre essas pessoas. E isso acaba prejudicando também, gente, a economia desses países, a economia dessas regiões. De acordo com o texto, qual país cortado pelos rios Tigre e Eufrates tem maior controle sobre os rios, considerando a posição geográfica? A Turquia, né? Porque os rios nascem em seu território. 5. Depois de ler o texto, você acredita que o direito sobre as águas dos rios Tigre e Eufrates pertence a quem? Por quê? Na realidade, direito de pertencimento, acredito que não a nenhum país, né? Porque é um bem natural que está ali disponível, mas que precisa ter acordos internacionais, né? Para que todos esses países possam utilizar este bem natural. É um direito global, na realidade. É preciso instrumentos para fazer valer os acordos, para regular os fluxos naturais de água através de fronteiras. Do contrário, haverá grave ampliação das guerras entre países que usam água extensivamente em seus próprios territórios, enquanto países localizados a justante dos rios morrem de sede. Então, gente, até mesmo políticas, né, internacionais, diplomacia que deve ser utilizada entre esses países para resolver a questão da água, para não ampliar esses conflitos, para não ter ampliação desses conflitos também entre estes países e para beneficiar a população, né, gente? Porque imagina a população ter que conviver com a falta de água. 6. Em sua opinião, o que pode ser feito para resolver os conflitos em torno da água no Oriente Médio? O que pode ser feito para ser resolvido esses conflitos? É preciso acordos globais que garantam o acesso à água a países como Turquia, Síria e o Iraque. Na realidade, esses acordos, acesso à Turquia, ela já tem, né?
Na realidade, esses acordos globais, eles precisam acontecer para viabilizar o acesso a uma quantidade maior de água a países como Síria e como Iraque, para que a população desses países não sofram com a carência desta água. E também é preciso, né, gente, pensar na preservação destes rios, porque esses rios, como são intensamente utilizados, eles acabam sendo degradados, acabam sendo poluídos. Finalizamos a nossa correção, nós vamos dar continuidade ao conteúdo a partir do livro, a partir da página 90. Nós estudamos na aula anterior sobre os sumérios e o primeiro império babilônico. Vimos que os sumérios foram conquistados pelos babilônios, pelos acadianos. Os sumérios localizados no sul da Mesopotâmia e os babilônios na região central ali da Babilônia, da Mesopotâmia. E nós vimos também que os babilônios, gente, que o primeiro império babilônico, ele vai ser enfraquecido, né? Vai se fragmentar e ele vai ser controlado, vai ser conquistado pelo Assurbanipal. Então, vai se transformar no Império Assírio. O Império Babilônio, o primeiro Império Babilônio, ele vai ter destaque para o governo de Hammurabi, que vai criar várias leis para a sociedade, para regular a convivência em sociedade. Os sumérios, eles são pessoas que vão desenvolver a primeira forma de escrita. Essa sociedade suméria, ela vai surgir a partir do desenvolvimento da escrita. A base econômica dessa sociedade, dessas civilizações na Mesopotâmia é a agricultura. O Império Assírio, os assírios, gente, eles vão se estabelecer ao norte da Mesopotâmia. Então, os assírios ao norte, os babilônios na região central e os sumérios ao sul. Eles vão se estabelecer no norte da Mesopotâmia desde 2500 a.C. Vou grifar para vocês, para depois anotarem no caderno, tá? Na região chamada Assur. Eles vão ser conquistados, esse território vai ser atacado por diversos povos. Como forma de proteção, para se defender, eles vão se direcionar para as montanhas. Os assírios, eles são muito conhecidos também por ser bons guerreiros, por ser valentes guerreiros. Eles vão desenvolver técnicas e conhecimentos militares e pouco a pouco eles vão ampliar o seu território. Inclusive os assírios, eles vão invadir o Egito, eles vão atacar o Egito. Eles vão atacar o Egito sob o comando do governo de Assurbanipal. Quando Assurbanipal morre, gente, o Império Assírio ele vai se enfraquecer e vai ser novamente conquistado pelos caldeus, né? Na realidade, pelos caldeus, e vai formar novamente o segundo império, vai formar, né, novamente o Império Babilônico, o segundo Império Babilônico. A partir do século 20 a.C., os assírios eles vão dominar todo o norte da Mesopotâmia. Porém, a região de Assur, que era a principal cidade, ela vai ser conquistada pelos babilônios durante o governo de Hammurabi, no século 18 a.C. Posteriormente, quando a Babilônia ela vai ficar enfraquecida, os assírios novamente vão dominar essa região. Vai estabelecer um poderoso império sobre toda a Mesopotâmia. Sua primeira capital será Assur e depois Nínive. Eles conquistaram terras e populações, saqueando suas riquezas e punindo os povos que resistiam ou enfrentavam seu domínio, com seu temido exército. Os assírios, não se esqueçam, a característica dos assírios era um exército guerreiro, era um exército forte. A morte de Assurbanipal e as revoltas internas enfraqueceram o Império Assírio. Em 1612 a.C., Nabopolassar, rei da Babilônia, vai saquear Nínive e vai pôr fim ao Império Assírio.
Este mapa a gente consegue acompanhar, verificar a expansão do Império Assírio. Observem aqui que essa região pequenininha aqui, gente, é o que correspondia ao núcleo inicial do Império Assírio. Posteriormente, ele foi sendo ampliado, novos territórios foram sendo conquistados. A escrita cuneiforme, como nós já sabemos, né, ela foi desenvolvida pelos sumérios, eram símbolos criados com instrumento em forma de cunha. Esses símbolos eles eram gravados em placas de argila úmida, né, de argila molhada, e quando eles queriam que essa informação fosse permanente, essa argila, essa placa de argila, ela era levada ao forno para ser assada. Então, elas eram secadas, né? Eram secas e se transformavam numa forma de registro mais permanente. A escrita cuneiforme é formada por cerca de 500 sinais básicos, que foram simplificados com o tempo, facilitando sua representação. A Biblioteca Nínive, gente, ela foi importante construção do reinado de Assurbanipal. Essa biblioteca ela foi descoberta em 1853 pelos arqueólogos e ela abrigava mais de 20 mil tábuas de argila com inscrições cuneiformes que tratavam dos mais diversos assuntos, como astronomia, matemática, religião, poesia, magia e crônicas. Essas placas elas estão no Museu Britânico em Londres e a análise dessas placas, a leitura permitiu resgatar, né, grande parte dessa história vivida por estes povos mesopotâmios. O Segundo Império Babilônico vai surgir com a conquista, né, dos caldeus em relação ao Império Assírio, e a capital da Mesopotâmia vai voltar a ser a Babilônia. Os caldeus eles são habitantes da Caldeia na região sul da Mesopotâmia e eles vão fundar o Segundo Império Babilônico. O Primeiro Império Babilônico foi fundado pelos acadianos. Durante o reinado de Nabucodonosor, diversas regiões vão ser conquistadas. A Porta de Estar e os Jardins Suspensos da Babilônia foram erguidos em seu governo. Os Jardins Suspensos da Babilônia, gente, eles fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo. E Estar, né, é considerada a deusa da guerra. A região do Império Babilônico vai ser invadida depois da morte de Nabucodonosor e vai passar a fazer parte do Império Persa. Vai ficar sob o controle, sob a administração do imperador Ciro I a partir de 539 anos antes de Cristo. Nessa imagem aqui, estão vendo? Representa a porta de Estar. Foi construída por ordem de Nabucodonosor por volta de 575 antes de Cristo, para ser a porta de entrada da Babilônia. Atualmente, com seus tijolos esmaltados, encontra-se no Museu Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. Este aqui é o texto que vocês leram para fazer as atividades. Vamos entender um pouquinho sobre os aspectos culturais desses povos mesotâmicos. Como eu falei para vocês, são povos politeístas, ou seja, povos que acreditavam em vários deuses. Shamash, deus do sol, Anu, deus relacionado ao céu, Enlil, relacionado ao ar, Ea, deus dos rios, da chuva, das águas subterrâneas e da criação, e Estar, deusa do amor e da guerra, estão vendo? Nabucodonosor mandou construir a porta de Estar, que seria a entrada da Babilônia. E Tammuz, deus dos alimentos e da vegetação. Prevalecia, então, na Mesopotâmia uma variedade de crenças, cultos e divindades. Também havia, gente, diferença entre a religião das camadas daquelas pessoas nobres, né, mais ricas, que estavam em uma camada mais alta da sociedade, e das pessoas mais pobres, que compunham grande parte da população.
Os mesopotâmios, eles viam na religião um meio para obter recompensas imediatas. Então, diferente dos egípcios, os mesopotâmios, eles não acreditavam na vida após a morte. Então, eles tinham que viver para ter aquela recompensa ali naquela vida. E tinha que ser uma recompensa rápida, imediata. Então, eles tinham que agir para conseguir ter essa recompensa. Os rituais religiosos eram conduzidos pelos sacerdotes nos templos zigurates, como nós vimos aquele templo lá no início do capítulo. Eles fizeram importantes descobertas também no campo científico. Na astronomia, aprenderam a prever eclipses e a diferenciar o movimento das estrelas e dos planetas. Eles vão criar um calendário com o ano dividido em 12 meses lunares e estes em semanas de 7 dias. O dia era dividido em 12 horas de 120 minutos. Acredita-se que o zodíaco, gente, tenha sido inventado, né, pelos mesopotâmios. Os símbolos dos zodíacos tenham sido desenvolvidos pelos mesopotâmios. Para administrar as cidades, eles vão dominar a matemática. Lembrem-se, na Suméria surgem as primeiras cidades-estado. Na Suméria é onde existe o registro das primeiras cidades urbanizadas para aquela época. Com a invenção da álgebra, vão ocorrer avanços nos cálculos de divisão, multiplicação, incluindo a criação da raiz quadrada e da raiz cúbica. Foram os mesopotâmios que dividiram o círculo em 360 graus. Então, os mesopotâmios, eles vão fazer várias descobertas no campo do conhecimento, no campo científico. A escrita cuneiforme, como nós já vimos, ela é criada pelos sumérios e vai ser usada por vários povos. Como que era o modo de vida mesopotâmio? Grande parte da população, que era a camada mais pobre, devia obediência aos membros mais ricos da cidade. A sociedade, ela era estratificada, gente. As classes sociais, elas eram bem definidas. E assim como na sociedade egípcia, na civilização egípcia, a sociedade, né, ela vai ser organizada de acordo com uma pirâmide. Quando a gente fala pirâmide, gente, no topo é que concentra uma menor população. A partir da medida que vai descendo do topo para a base, a população ela vai aumentando. Então, no topo dessa sociedade estava o rei, seguido de seus familiares. Logo abaixo do rei vão ter os sacerdotes e a nobreza. Abaixo dos sacerdotes e da nobreza, os burocratas, militares, comerciantes e os artesãos. E na base dessa pirâmide estão os camponeses e os escravos. Lembrando, gente, os escravos deste período não eram como os escravos da América colonizada. Estes escravos eram pessoas que faziam dívidas, não tinham condições de pagar, eram prisioneiros de guerras, que eram escravizados. Havia escultores, ourives, cortadores de pedra, carpinteiros, forjadores de metais. E tinha também, gente, um intenso comércio. O comércio, neste comércio, negociavam-se produtos diversos fabricados pelos babilônios, além de madeiras, metais, pedras preciosas, que eram trocadas por tecidos e outras manufaturas. Essas trocas, essa rede de comércio, ela foi possível ser estabelecida também por conta dos rios que permitiam a navegação e o transporte de pessoas e mercadoria também. A Babilônia ela vai se transformar em um dos mais importantes entrepostos comerciais da antiguidade. Entreposto comercial é um local de passagem onde ocorre intensa troca de mercadorias. Como nós vimos, né, na pirâmide social acima dos camponeses e escravos, havia a camada composta por artesãos. Esses grupos, gente, que são essas camadas mais altas da sociedade, que estão aqui
no topo da pirâmide, sacerdotes, nobrezas, reis, eles vão controlar as melhores terras e assim eles vão dominar a produção de alimentos e eles vão se enriquecer cada vez mais. Eles exercem o controle sobre as regiões mais férteis, sobre a produção agrícola. As propriedades particulares e o comércio garantiam a força dos homens livres mais ricos. Seus direitos eram defendidos e reconhecidos nos órgãos coletivos, que era o Conselho dos Notáveis e a Assembleia, homens livres que correspondiam a antigos líderes tribais. Com o tempo, o rei ele vai afirmando o seu poder e o seu governo fica acima do Conselho dos Notáveis e da Assembleia, tá? E o poder ele vai sendo passado de pai para filho, é definido pela hereditariedade. Finalizamos, então, sobre os povos da Mesopotâmia. Tem que ficar claro para vocês que estes povos eram os sumérios, os babilônicos e os assírios. Vamos lembrar, os sumérios, eles foram conquistados pelos babilônios. Os babilônios foram conquistados pelos assírios. Posteriormente, os assírios foram conquistados pelos babilônios, quando surge o Segundo Império Babilônico. Estes povos eles eram politeístas, a base da sua economia era a agricultura, e a sociedade ela era organizada em forma de pirâmide, com o rei no topo dessa pirâmide, logo abaixo sacerdotes e nobrezas, burocratas militares, comerciantes e artesãos, e camponeses e escravos na base dessa sociedade. Tem algumas atividades para vocês fazerem do livro de História, páginas 95, 98 e 99. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.